Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre algumas coisas que aconteceram com o meu silicone nesses primeiros meses após a cirurgia. Então eu vou falar de valores, vou responder no final também do vídeo algumas perguntas que eu selecionei que vocês enviaram pra mim lá no meu Instagram. Então se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, que é @tamirismuniz com 2E. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com todo mundo, porque tem vídeo novo toda semana. Então, gente, eu vou começar falando pra vocês como é que fica os seios nos primeiros meses, né? Porque todo mundo sabe que ele não vai ficar com aquela aparência natural logo de início. Ao longo do tempo ele vai pegando mais caimento, mas logo no início ele fica bem marcado porque o nosso corpo ainda não alojou a prótese direito. Então precisa de um tempo pra prótese ir se posicionando, e enquanto isso não acontece, ela fica bem marcada mesmo. Então não se assustem, tá? Se no caso você for colocar. E além de ela ficar bem marcada, vocês também vão perceber que nos primeiros meses o seu seio não vai ter muito movimento. Então eu ficava bem receosa nessa parte, porque algumas pessoas desenvolvem uma camada protetora, né, que o nosso corpo faz em volta da prótese, muito grossa. Então, mesmo depois de muito tempo, a prótese acaba não ficando natural, né? Ela fica muito dura ali, sem movimento, justamente por essa camada que o corpo faz ser muito grossa. Eu fiquei com medo disso acontecer comigo, mas pelo que eu percebi até agora, ao longo do tempo a prótese ela vai ficando mais maleável e fica com uma aparência e uma textura mais próxima realmente de um seio natural. Tem uma questão também que as pessoas costumam ter dúvida, que é a respeito da sensibilidade, né? Perde a sensibilidade ou não? Então, gente, isso é muito relativo, tá? Vai de pessoa pra pessoa, mas eu, assim que eu saí da cirurgia, eu já estava sentindo praticamente tudo. Eu me lembro que eu botei assim a mão, parecia até que eu tinha ficado com mais sensibilidade, então eu não senti muita dormência, mas realmente perde sim, dependendo, né, na maioria das vezes perde sensibilidade e ao longo do tempo recupera ou não. Algumas pessoas recuperam a sensibilidade ao longo do tempo e outras não. No meu caso, esse meu lado aqui, ele tá todo normal, eu sinto tudo, e desse lado aqui, o direito, eu sinto que tem uma área aqui pequena embaixo que eu sinto ela, mas eu sinto que eu não sinto ela totalmente, que ela tá um pouquinho sem sensibilidade. Mas assim, na parte de cima ela tá normal, é mais uma área aqui de baixo mesmo que eu sinto que não tá normal, sabe? Já tem alguns meses, né, que eu fiz a minha cirurgia, então eu acho que não vai voltar totalmente esse lado não. E também não me incomoda, né, como é aqui embaixo, não costuma me incomodar muito, então realmente corre esse risco. Eu quero falar com vocês também sobre a questão da troca, né, que antes tinha isso da obrigatoriedade de trocar a prótese de 10 em 10 anos. Hoje em dia, a maioria das pessoas, pelo menos, sabe que não tem mais essa obrigatoriedade por conta das próteses serem mais modernas, ter uma tecnologia diferente, eu não vou saber dizer, mas não tem essa obrigatoriedade, mas não significa que ela vai ficar para sempre em você e você nunca vai precisar trocar. Então a gente precisa fazer o acompanhamento anualmente da prótese, e se ela der algum tipo de problema, a gente vai precisar trocar, né? Tem um efeito colateral também, que eu não cheguei a comentar com vocês, do pós-operatório, né? Que eu comentei que eu fiquei muito inchada, isso me incomodou bastante. E além de eu ficar muito inchada, minha pele ficou muito oleosa. Então ali no primeiro mês, nos primeiros meses, né, no máximo, eu fiquei com a pele bem oleosa mesmo. Era algo assim que também me incomodava muito, porque ela ficava quase que escorrendo de tanto óleo. Mas é um efeito da anestesia que depois também, assim como o inchaço, sai. A colocação da prótese de silicone, ela não vai interferir nada em questões de amamentação futuras, então não tem problema nenhum se você quiser colocar a prótese e depois quiser engravidar, né? Só tem uma observação: quando a gente coloca a prótese, a gente não pode engravidar nesse prazo de 1 ano após a cirurgia. Mas é claro que algumas pessoas preferem até, né, se já tiver com a intenção de ter filhos, acabam preferindo por ter primeiro filho e depois colocar a prótese, né? Que realmente faz mais sentido. Algumas pessoas também acabam pensando
que o fato de colocar a prótese de silicone vai evitar que os seios caiam futuramente, né? Acho que o peito vai ficar sempre ali em pezinho. E não é isso, gente. Estando com prótese ou sem prótese, a gravidade tá aí, né? Então vai cair do mesmo jeito. E o que eu achei do tamanho, né? Será que eu me arrependi ou não, né? Que eu falei que teve toda uma questão que eu imaginava um tamanho, acabou que eu tive que colocar um tamanho maior por conta da minha altura. Ficou exatamente do jeito que eu queria. O fato de eu poder, né, do meu médico me dar a possibilidade de experimentar a prótese na hora de escolher, me ajudou muito, porque eu vi que foi exatamente aquilo, sabe? Dá pra ter uma noção muito boa quando a gente coloca a prótese por baixo do sutiã, pra ir imaginando já o tamanho quando a gente fizer a cirurgia. Então, pra mim, ficou exatamente aquilo que eu já tinha visto mesmo com a prótese nas primeiras consultas que eu fiz com o meu médico. Então, eu tô muito satisfeita com o tamanho da minha prótese, porque ficou bem o que eu queria mesmo. Eu acabei não falando pra vocês também, mas os meus pontos, eles foram internos, então eu não precisei retirar os pontos, né? O meu corpo que absorveu eles por dentro. Agora eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei lá no meu Instagram, tá? A JessicaB.B perguntou se eu tive que tomar alguma injeção depois, né? No pós-operatório. Então não precisei ficar tomando injeção no pós-operatório e nem nada do tipo. A Suelen Cardoso 10 também perguntou se o pós-operatório exige muitos cuidados. E sim, gente, exige sim muitos cuidados que devem ser seguidos, né? É uma cirurgia delicada, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo pra não ocorrer nenhum tipo de complicação com a nossa prótese. A Lara Mili _ perguntou se eu senti muitas dores. E como eu falei nos vídeos anteriores, se você não acompanhou meus vídeos anteriores, eu fiz uma série de diário de silicone e eu criei uma playlist aqui pra ficar mais fácil, né, pra quem se interessar nesse assunto. Então, eu senti poucas dores, eu não senti muitas dores, porque eu tomava o meu remédio direitinho e não tive nenhuma reação ao remédio ou nenhum tipo de enjoo que dificultasse, né, eu tomar ele nos horários. Então, tomei os remédios direitinho nos horários certos, justamente pra eu não sentir dor. A GonX_Lê, eu acho que é assim o nome dela, ela fez a pergunta que não quer calar, né? Mas, Tamires, afinal, quanto que você pagou no seu silicone? Todo mundo quer saber isso. Então, pra quem não sabe, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas. E aqui eu me consultei com um médico, né, o José Júlio Guimarães, que eu também já falei com vocês, e ele me cobrou no total, tá? E o total que seria o valor dele, o valor da equipe dele, o valor do hospital e o valor da prótese. Então, no total, deu R$8.500. Mas, Tamires, no total de tudo mesmo, você só gastou R$8.500? Não, gente, tem diversas outras despesas, né, que a gente vai ter por conta da cirurgia. Então, por exemplo, eu sou militar, eu consegui fazer os meus exames no Hospital da Força Aérea. Isso já fez com que eu economizasse pelo menos R$200. Também você vai gastar com remédios que não são baratos, dá mais de R$100. Eu comprei mais um sutiã cirúrgico, travesseiro de pescoço. Então, no total, eu acho que deve ter dado quase uns R$9.000. Então, você sempre precisa separar um dinheiro a mais, né? Gente, então esse vai ser, pelo menos até agora, né, o último episódio do Diário de Silicone. E depois, né, talvez futuramente eu volte aqui pra falar, daqui a alguns anos, pra dizer como é que está, se mudou alguma coisa, se eu tive algum tipo de problema. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa série. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!